Olá, amigos! Muita paz e muita luz para todos! Nós estamos iniciando o programa O Espírita no Mundo pela TV novaluz.com, pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM e pela Rede Amigo Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Que Jesus possa abençoar mais esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, o Recanto da Prece, porque essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. No dia 29 de abril de 1864, em Paris, foi anunciado por Allan Kardec, na Revista Espírita, o lançamento do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nele são abordados os princípios morais dos ensinamentos de Jesus. Em 9 de agosto de 1863, Kardec indaga a espiritualidade sobre o que pensavam a respeito desta obra. E os bons espíritos respondem: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais. Fizestes bem enfrentando as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais, dos interesses religiosos. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia. Qual a importância do Evangelho segundo o Espiritismo? Como essa obra foi escrita? O que mudou a partir dela? Como o Evangelho segundo o Espiritismo pode mudar a nossa vida? E está no ar, o Espírita no Mundo. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E para tratar deste assunto, nós convidamos o expositor espírita Marco Aurélio. Seja bem-vindo, Marco, ao nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Olha, eu estou muito feliz. Há um tempão que a gente deseja que o Marco Aurélio esteja aqui com a gente. Eu agradeço. E quem acompanha as palestras da TV Nova Luz, às quintas-feiras ao vivo, já deve conhecer o Marco Aurélio. Bem, nós hoje vamos então falar sobre uma obra fantástica que tem mudado muitas vidas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nos fale sobre o Evangelho. Bom, a principal importância dessa obra é que ela mata a morte. O Evangelho segundo o Espiritismo esclarece a gente de que nós somos imortais. A questão de nascer e morrer são etapas do nosso crescimento, da nossa evolução. Então a gente aprende, por exemplo, no Evangelho, que nada acontece por acaso. Tudo que nós estamos, todo sofrimento é explicado. Se o sofrimento não é explicado nessa encarnação, é porque é efeito de uma encarnação anterior. Então essa eu acho que é a principal importância dessa obra. A confiança de que Deus está no leme o tempo todo. Olha, isso aí é tão importante para nós. Agora, como é que ela foi escrita, hein, Mar? Então, ela foi escrita a partir da compilação de uma quantidade enorme de milhares de comunicações dos espíritos que Kardec recebeu. Eram 50 cadernos de informações que ele precisava pegar toda aquela matéria e colocar em ordem, separar por assunto. E, principalmente, ele precisava escolher, dentre todas as comunicações que ele recebeu, aquelas que ele considerava autênticas e aqueles que consideravam não autênticas, porque é um risco quando a gente trabalha com mediunidade, né? Kardec logo cedo percebeu que se as comunicações vinham dos espíritos e os espíritos eram os homens desencarnados, eles não eram infalíveis. Então ele foi muito rigoroso na seleção disso. E ele preferia recusar 10 verdades como se fosse mentira do que aceitar uma mentira como se fosse verdade. Então, com esse rigor, ele compilou e preparou essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha, você tocou num assunto muito interessante, porque Kardec, ele tinha critérios de cientificidade, ele tinha critérios para avaliar as obras que vinham, as comunicações que vinham através dos médiuns, e isso foi uma garantia para a doutrina espírita. Ele fala, inclusive, desses critérios. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, que estão nos acompanhando, a estudar, a ler, a procurar saber desses critérios. Ele conversa muito na introdução do Livro dos Espíritos,
no livro dos médiuns, ele fala sobre tudo aquilo que ele se utilizou, porque nós precisamos ter muitos cuidados quando vamos lidar com a espiritualidade. Então, esses critérios são importantíssimos para todos nós que desejamos conhecer a doutrina dos espíritos e precisamos saber avaliar aquilo que chega até nós, porque hoje em dia são tantos livros psicografados, né? A gente precisa saber escolher o que vai ler, porque a doutrina espírita, ela traz curiosidade. As pessoas querem saber dos espíritos. Com isso, muita gente se aproveita para lançar livros e mais livros e mais livros, vindo de espíritos, como se aquilo ali fosse a verdade absoluta. A gente que está acostumado a ler, em várias obras dessas, só de ler a gente percebe erros gravíssimos. Não são escritos por espíritos de luz, são escritos por pessoas quaisquer. Muitas vezes são, então, até obras mediúnicas mesmo. Você vê lá, inspirado pelo espírito tal, né? Escrito pelo espírito tal, através de... Às vezes é mesmo, é um espírito que está escrevendo, mas não quer dizer que seja um espírito lúcido, um espírito com capacidade. Então, a única forma que nós temos para realmente avaliar uma obra é termos conhecimento da doutrina espírita na sua maior pureza, e isso a gente tem nas obras de Allan Kardec. Exatamente. Eu aconselho todo mundo a começar pela obra de Allan Kardec, e quem quiser ler livros de apoio à doutrina espírita, procure os livros do André Luiz, do Emmanuel, né, psicografado pelo Chico, que são fontes confiáveis. Fidedignas, né? É muito interessante que Kardec, ele fala isso no livro dos Médiuns, ele diz assim: olha, se for quem desejar conhecer a doutrina dos espíritos através da nossa obra, comece pelo livro O que é o Espiritismo, que é um opúsculo bem fininho que Kardec coloca para nós, onde ele aborda de forma muito clara como é que surgiu a doutrina dos espíritos, quais as principais indagações das pessoas que estão começando. É uma obra imperdível, é uma leitura muito gostosa, né? O que é o Espiritismo. Depois nós temos a base filosófica da doutrina dos espíritos, que é o livro dos espíritos. E aí nós temos o livro dos médiuns, que é a parte prática, né? E depois nós temos essa obra fantástica que nós estamos conversando sobre ela, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais tarde, Kardec lança outras obras. Nós temos o livro O Céu e o Inferno, temos a Gênese. Olha só, o pessoal já está colocando participação de companheiros. Nós temos agora, Marco, uma participação de Fernando Nunes de Campo Grande. Ele diz assim: boa tarde, é um prazer imenso estar participando deste programa. Agradeço por vocês estarem sempre nos trazendo assuntos importantes. Um grande abraço. Olha que coisa boa, né? Legal. É uma delícia a gente estar com vocês. Muito obrigada, viu, amigo? Que a gente possa estar sempre junto nesse espaço de reflexão que é esse programa O Espírita no Mundo. Bem, Marco, como é que então, nós já conversamos sobre como essa obra foi elaborada. Agora, o que muda com esta obra? Muda muita coisa. Porque a partir do momento que a gente tem conhecimento por exemplo, da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação, ou da lei do plantio e da colheita, que é tudo a mesma coisa, a gente passa a saber que qualquer ação nossa, seja boa ou seja má, vai ter repercussão. Com isso, a gente tende a mudar o nosso comportamento. Quando a gente entende tanto sofrimento que a gente vê no mundo, né? Quando a gente entende que esse sofrimento não é por acaso, Deus não prefere um filho ao outro, tudo tem explicação. Quando a gente compreende que se eu hoje plantar o bem, eu estou plantando a minha felicidade futura, a gente deixa de fazer certas coisas que o mundo por aí está fazendo, porque todo mundo faz, então tem que ser assim mesmo, é normal. A gente começa a compreender que o próximo é a nossa ponte para a felicidade. Então isso muda tudo. A compreensão de por que nasce uma criança numa família organizada, numa família de recursos financeiros, e outra criança nasce na favela, com esgoto a céu aberto. Por que uma criança nasce perfeita, enquanto que outra nasce condenada a uma cadeira de roda a vida toda, ou cega? Será que Deus prefere um filho ao outro? Então, quando a gente entende o motivo dessas coisas, a gente, de fato, muda o nosso comportamento. A gente passa a plantar coisas boas hoje, para colher coisas boas no futuro. Isso é fundamental. Então, se Kardec coloca no que é o Espiritismo a parte geral da doutrina dos Espíritos, no livro dos Espíritos coloca a parte filosófica, no livro dos Médiuns a parte prática, ele
traz no Evangelho segundo o Espiritismo todos os princípios morais do Cristo analisados à luz da doutrina dos Espíritos. Por que ele escolheu esse título, Evangelho segundo o Espiritismo? Bom, inicialmente essa obra foi publicada com o nome de Imitação do Evangelho, né? Depois ele modificou, porque o Evangelho já existia, né? E ele pegou as passagens do Evangelho e deu a interpretação segundo as informações que os Espíritos traziam para a gente. E elas diferem muito, né, de outras interpretações. A gente observa que já existem duas correntes cristãs muito fortes no mundo, né? O catolicismo, o protestantismo. Nenhum deles aceita a reencarnação, por exemplo. Então ele vinha com uma série de informações novas e utilizar uma fonte comum, que é o Evangelho. Então, para diferenciar, ele chamou de o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, segundo as informações que os Espíritos trouxeram para nós nessa fase aí da codificação. Qual foi o papel, Marcos, de Allan Kardec nessa codificação? Bom, para começar, para a gente entender um pouquinho quem era Allan Kardec, ele era um homem de ciências, ele era formado em medicina, ele publicou diversos livros de aritmética, química, fisiologia. Ele era uma pessoa muito culta, falava alemão, italiano, holandês, inglês, espanhol, além do francês, que era a língua nativa dele. Então, ele era uma pessoa muito culta, um nome muito respeitado em toda a Europa, né? Um educador, né, seguidor de Pestalozzi. Ele tinha essa capacidade de pegar tanta informação que chegou de milhares de comunicações e organizar isso daí. Então a função dele era muito crítica, muito importante. Ele foi assistido por espíritos superiores para que não falhasse na missão. A missão era muito rude, ele sabia que muita gente ia se virar contra ele por causa das novidades que ele trazia, contra outras correntes fortes cristãs. Então ele veio com essa missão, e a importância dele foi, primeiro, de não desistir diante de tanta incompreensão e de tanta resistência que ele sofreu. Segundo, de ter a capacidade de dedicar tempo suficiente. Imagina uma pessoa ocupada como ele era, com tantos afazeres, ainda ter que ler toda essa informação, compilar isso tudo, organizar isso tudo e ainda enfrentar a opinião pública. Então não foi fácil. Ele podia muito bem ter ficado, ele já estava muito estabilizado, o nome dele já era muito famoso. Ele podia ter se negado a esse desafio e não fazer nada disso. Então ele foi muito importante por não desistir, por enfrentar todas as dificuldades e preparar essa obra maravilhosa que muda a vida das pessoas. E com certeza as noites mal dormidas, os aborrecimentos pelas críticas tenazes, as infâmias, as calúnias que surgiram, porque divulgar de maneira tão aberta conceitos como a reencarnação, a lei de causa e efeito, a comunicabilidade dos espíritos, tudo isso feria frontalmente interesses, porque a doutrina espírita colocava, como coloca até hoje e sempre, é que nós somos os artífices do nosso próprio destino. Então, nós não precisamos de alguém que vá nos dar aquela possibilidade de entrar no céu, porque o reino dos céus está dentro de nós, é aquilo que nós fazemos que vai contar. Então, são tantos esclarecimentos libertadores que as perseguições foram terríveis e ele, com certeza, deve ter sofrido muito nessas perseguições todas. Inclusive, a esposa dele, depois da desencarnação, a querida Mélie Boudet, sofreu muitas perseguições e continuou ali com o caráter, com a honestidade de sempre. Maravilhosos esses companheiros a quem nós tanto devemos, que onde quer que eles se encontrem agora, que eles recebam a nossa gratidão, infinita gratidão. Marcos, o que mudou na vida da gente o Evangelho segundo o Espiritismo? Então, o que mudou é que se a gente compreende que Deus está no leme, todo sofrimento que a gente vê acontecer, nós estamos numa época conturbada, muito problema, guerras em partes do mundo, verdadeiras guerras civis em outras, né? Se a gente compreende que nada disso acontece por acaso, se a gente está vivendo nesse ambiente, é porque esse ambiente é o que a gente precisa para continuar crescendo e para continuar evoluindo. A gente compreende que
tudo está sob controle, apesar de às vezes parecer que as coisas estão saindo do controle. Não é. Tudo tem uma explicação. Se o nosso povo brasileiro é tão sofrido, é porque existe um karma coletivo. Se nós estamos aqui vivendo nesse ambiente, é porque nenhum de nós é santo. A gente precisa passar por isso, precisa aprender a passar por isso e precisa desenvolver o amor com todas as condições aparentemente adversas que a gente vê. Então o Evangelho muda a vida das pessoas por causa disso. Traz essa informação, traz esse conhecimento. Nada do que eu passo é de graça, nada do que eu passo é porque eu não estou pagando por nada que os outros fizeram. Se eu tenho problemas, eu os plantei. De forma que hoje eu preciso resolver esses problemas e preciso plantar coisas boas, para no futuro eu poder colher dias mais felizes. Agora, Marco, quando a gente compreende que existe uma razão para os nossos desafios diários, uma razão para o sofrimento daquela criança que acabou de nascer e que traz já um estigma, por exemplo, de alguma dificuldade fisiológica, física, isso faz com que nós nos resignemos de uma maneira passiva? A gente não pode confundir os conceitos, né? Uma coisa é você se resignar diante de algo que não tem como você mudar. Outra coisa é você se acomodar numa situação desagradável. Isso não é o que o Espiritismo prega. Por exemplo, hoje a medicina oferece uma série de recursos que no passado não oferecia. Se nós temos hoje um problema físico, a criança tem um problema físico, que a medicina pode ajudar, nós temos que correr atrás dessa solução. Agora, se você tem problemas mentais e não tem como a medicina corrigir, não adianta se revoltar contra Deus por causa disso. Isso não é por acaso. Não foi o acaso que fez a criança ter esse problema. É alguma coisa necessária para que ela possa aproveitar essa encarnação de forma produtiva, de forma a ela possivelmente estar resgatando alguma falta do passado. Para isso precisa estudar bem a doutrina para entender, né? Mas não confundir resignação com acomodação. Não é a mesma coisa, são coisas muito diferentes, e o Espiritismo não prega a acomodação, prega a resignação para aquilo que não tem solução. Em vez de se revoltar contra Deus, procure entender a causa dessa problemática. Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca trechos e passagens do Evangelho do Cristo, narradas pelos evangelistas, e a análise dos espíritos e dele próprio a respeito desses textos. Por que ele não organizou de forma cronológica? Para poder separar por assunto, porque era mais didático que fosse separado por assunto, que a gente pudesse compreender bem-aventurados os aflitos. Então vai estar ligado a algum tema que está se referindo a esse tipo de coisas, às aflições, aos problemas. Se fosse em ordem cronológica, Jesus aproveitava cada oportunidade para dar uma lição. Então ele não tinha um programa de estudo como a gente tem na escola, né? Ele aproveitava cada situação para dar uma lição. Então o que Kardec fez foi organizar por tema, para que hoje a gente pudesse estudar esses temas de forma inteligente, de forma mais fácil de se compreender. E tanta coisa que é ininteligível nos evangelhos, né, canônicos, com a interpretação oferecida pelos espíritos, nós conseguimos perceber a base de tudo aquilo que o Cristo queria nos dizer. Abre os campos mentais de compreensão do Evangelho, das palavras de Jesus e dessa figura de Jesus. Como é que a doutrina dos espíritos, como é que os espíritos superiores veem Jesus? Quem é Jesus para a doutrina espírita? Jesus é o arquiteto desse planeta. Ele é o responsável por todo o desenvolvimento da vida no planeta. O que chama muita atenção é que o planeta tem 6 bilhões de anos aí. Jesus já era o Cristo nessa época. Então todo o desenvolvimento da vida na Terra, e o homem foi o último, né, a ser criado, todo o desenvolvimento foi supervisionado por Jesus. Ele, toda uma pleiade de equipes superiores, com todo o conhecimento, vieram desenvolvendo a vida para que fosse conveniente para as condições que o planeta Terra oferecia. E por fim vieram os homens, os espíritos, a quem Jesus supervisiona, coordena para que nós caminhemos em direção a nos tornarmos espíritos
relativamente perfeitos. Então, todas as condições, observa que no próprio planeta Terra, nós temos condições tão diferentes de evolução. Você nascer na Alemanha ou nascer na Suíça, as condições são uma. Se você nasce na Etiópia, as condições são absolutamente diferentes. Ainda existem no planeta povos selvagens, povos indígenas. Então, são condições diferentes. O planeta oferece condições para espíritos de diversos níveis de evolução encarnarem e progredirem na direção de se tornarem espíritos perfeitos. E Jesus é o responsável por tudo isso. Não é sozinho, claro, ninguém trabalha sozinho. Tem toda uma equipe por trás disso. Mas ele é o espírito responsável por esse planeta. É o nosso irmão maior, é o nosso paizão, que é ele que olha por nós. É maravilhoso, né? Eu fico me lembrando de uma pergunta que Kardec fez no Livro dos Espíritos para os benfeitores da humanidade. Se Deus deu para nós algum modelo e guia para ser seguido. E a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, uma né? palavra. Jesus. Olha, gente, nós temos uma participação linda. Marlon Souza. Marlon, um beijo no seu coração. Ele é do Espírito Santo. Ele diz assim: Yasmin, adoro a TV Nova Luz. Ela tem trazido muita serenidade para a minha vida nesse momento que estou passando por algumas dificuldades. Que Jesus te abençoe. Um beijo. Meu irmão querido, que você receba toda essa energia que nós estamos sentindo aqui, eu e o Marco Aurélio, com essas entidades que nós já percebemos aqui, nos ajudando, nos orientando para conduzirmos esse tema tão significativo, né? Muito obrigada a você, muito obrigada por todos os que estão participando aqui do nosso programa. E eu gostaria de dizer a vocês que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele teve uma presença muito significativa sempre na minha vida. E eu me recordo quando eu era pequena, assim com 10, 12 anos de idade, quando eu me sentia mal, porque a mediunidade, ela despontava e eu às vezes ia a determinados lugares, eu me sentia mal, não sabia o que era. E como eu via minha avó sempre lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, uma vez eu cheguei lá e disse: eu vou fazer isso para ver como é que eu me sinto. Olha, era um alívio. E aí eu comecei a ver que o Evangelho também é uma fonte energética. Parece que aquelas palavras, por mais que eu não conseguisse compreender pela pouca idade aquilo que estava sendo dito ali, aquelas energias dos benfeitores que trouxeram aquelas informações, a fala do Cristo trazida pelos evangelistas, tudo aquilo parece que me dava um alento e eu me renovava. É como se eu estivesse recebendo um passe. Né? Olha, o Fábio Peluso, que está aqui falando comigo, o diretor do programa, pelo ponto, ele está dizendo que só abraçar o livro é verdade. Ele já se sente bem. É uma coisa interessante o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho faz bem até para quem não sabe ler. Abraça o livro que você vai receber aquela irradiação. É interessante, é verdade. Alguns médiuns videntes já nos confidenciaram que o Evangelho parece que tem uma luminosidade. Parece que ali é um repositório de palavras com um sentimento tão profundo e amoroso que as entidades nobres que coordenam o planeta nos trouxeram, que parece que fica impregnado ali. E você sente um bem-estar muito grande. Por isso, meus irmãos, olha, uma dose de Evangelho todo dia. Aplica o Evangelho. Aplica o Evangelho e você vai sentir uma diferença imensa na sua vida. Marco, continuando a conversar sobre o Evangelho. Sim. Nele, Kardec, ele esclarece de forma muito segura a importância da prece, inclusive a ação da prece de uma maneira até científica. Nos fala um pouco sobre isso. Bom, a prece, ela vem de uma sintonia que você busca com o mundo superior. Nós já aprendemos que o pensamento é formador, né? A ciência ainda não consegue provar isso, mas a gente já percebe como isso acontece em diversas experiências. Você pensa numa pessoa, ela te liga. É impressionante como é que a gente consegue fazer coisas com o pensamento sem querer. A gente ainda não domina isso. Qual é a parte que a gente já sabe que funciona? Quando você se comunica com os espíritos, o teu pensamento vai longe desde que essa sintonia seja real, seja verdadeira. Se você simplesmente recitar uma oração que está escrita,
não vai ter nenhuma abrangência, nenhuma força, esse tipo de coisa. Mas se você fecha os olhos, se compenetra e simplesmente pensa em Jesus, você já começa a estabelecer um canal de comunicação. E o que a prece faz é exatamente isso. Ela vai até a espiritualidade superior, a tua rogativa, o teu pensamento, o teu louvor. Enfim, você criando esse canal, você vai receber também alívio para os problemas que você está enfrentando, você vai receber orientação sobre como agir em determinadas situações que estão difíceis, que você está desorientado, não sabe o que fazer. Então a prece é uma poderosíssima ferramenta que a gente tem e muitas vezes não usa. Eu vou lembrar o André Luiz, que cita no Nosso Lar, que ele ficou 8 anos no umbral lá, cercado de uma situação difícil, uma situação ruim, e até o momento em que ele se lembrou de fazer uma prece verdadeira, né? Ele resolveu pedir socorro a Deus de verdade. No momento que ele fez isso, o guia espiritual dele, o Clarencio, apareceu para ele. E ele reclamou, porque a gente é assim, né? Mas quer dizer que eu estou esse tempo todo aqui, você não aparece para me ajudar? E o Clarencio disse, eu estava o tempo todo à tua disposição. Dependia de você fazer sintonia comigo. Eu estava aqui, você não me via. Então esse é o poder da prece. A prece tira a gente de situação difícil, simplesmente porque nos traz paz, nos traz calma no coração. É uma fonte de equilíbrio incrível, né? Gente, olha, nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique conosco, porque na volta Marco Aurélio vai responder as suas perguntas. Acompanhe agora o musical Vem Abrir o Coração, de Joelson Queiroz, do Rio de Janeiro, e eu volto já já. O lançamento do Clube de Arte para este mês é o livro O Céu ao Nosso Alcance, de Richard Simonetti. Como sempre, o autor nos oferece em primeiro lugar o prazer da leitura, sustentado pela clareza de suas ideias e a leveza do seu texto, ao mesmo tempo em que nos convida à reflexão em favor de uma existência mais produtiva e feliz. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 Operador 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br.
Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Nós estamos de volta. Eu gosto sempre de lembrar vocês que a loja virtual do Clube de Arte, ela está sempre com descontos e ela está com desconto até 25%. E lá o que você encontra? Você encontra equilíbrio, harmonia, convites a reflexões, a felicidade verdadeira, através dos conteúdos doutrinários que nós veiculamos, através dos CDs, dos DVDs, dos livros, das revistas. É um conteúdo espírita de qualidade. Nós zelamos para que esteja realmente a palavra e o pensamento de Allan Kardec ali. E é o conteúdo capaz de levar mais equilíbrio ao nosso lar, que nós podemos utilizar para trazer consolo ao nosso coração, podemos utilizar as músicas para trazer paz e harmonia para o nosso lar, podemos presentear as pessoas com essa fonte de alegria. E é simples, gente. É só ligar para 0 Operadora 21 3017 9800 ou então acessar loja.clubedearte.org.br. E com isso, além de levar para o seu lar o conteúdo doutrinário na forma de música, de entrevista, de palestra, enfim, você também ajuda a manter a programação espírita na rádio e na internet. Olha que coisa boa, que dobradinha importante, nós nos auxiliando para criarmos um mundo a cada dia mais saudável, mais feliz. E olha, gente, hoje eu estou muito feliz porque está aqui presente nos nossos estúdios uma família muito amorosa que eu admiro e que eu tenho assim uma afinidade imensa, e nós nos conhecemos através dos programas da rádio, através dos programas da TV Nova Luz. Eu quero apresentar a vocês uma família muito querida e eu estou quase chorando. De emoção. Eu queria, olha só, vocês já estão vendo, né? Querido Maurício, a Carla, a Clarinha, a Annelise. Você vai ter que falar no microfone, Annelise. Dá para ela, Maurício. Oi, Yasmin, tudo bem? Querida Ana, que bom que vocês estão aqui, que vocês conseguiram chegar, se perderam um pouco, porque chegar aqui no final do Recreio dos Bandeirantes não é fácil, né, Maurício? É verdade. Mas felizmente conseguimos, né? Graças a Deus que vocês conseguiram. E é uma família... Como é que vocês chegaram até nós? Nos contem. Bom, na verdade, através da Rádio Rio de Janeiro, né? E na última Bienal do Livro, a Clarinha e a Anelisa demonstraram muito interesse de conhecê-la pessoalmente. E estivemos lá, passamos várias vezes, mas só que naquele dia você estava envolvida com outras atividades, tinha dado alguma saída, e aí conhecemos pessoalmente o Fábio. E aí ele fez esse link, né? E nós rotineiramente costumamos frequentar também aquele evento, o almoço em beneficente ao Hospital Pedro de Alcântara, e teve uma palestra que você proferiu ali. E aí aproveitamos a oportunidade, né? E fomos e acabamos conhecendo pessoalmente, né? E foi uma surpresa muito grata, né? E nós somos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, da TV Nova Luz, e sempre, toda quinta-feira à noite, assistimos também aqui as reuniões públicas que são transmitidas. E assim, a gente precisa muito, né? Nós precisamos dessa energia positiva que vocês passam através das visualizações, dessas mentalizações, das orações, e isso é fundamental. Olha, que coisa boa, Maurício. É uma delícia estar vocês estarem aqui presentes. Eu estou emocionada, muito feliz,
porque vocês representam as famílias que estão conosco, as famílias que estão unidas nesse projeto do professor Eurípides, que é o projeto de Jesus, dos benfeitores espirituais. Estamos juntos, né? Então, vocês representam agora essas famílias que estão nos assistindo. Um beijo no coração Beijo de vocês. Você também. É a família espírita, gente, a família espírita no mundo. E eu vou até perguntar para Carla. Carla. Maurício. Você passa para o Maurício. Carla, quais são os desafios dos pais espíritas hoje em dia, hein? Eu acho que são grandes, porque nem todo mundo quer caminhar na porta estreita, né? E quando a gente tenta educar os nossos filhos segundo a doutrina, às vezes eles encontram um certo problema a nível de escola, a nível de colegas, que não entendem muito a caminhada. E eles sofrem com isso, né? E a gente tem que perseverar, muito diálogo. Hoje em dia, apesar da doutrina espírita estar sendo divulgada, eu acho ainda muito difícil. Minhas filhas mesmo sofreram muito e ainda às vezes sofrem. Só que a gente, graças a Deus, a gente conversa muito, dialoga muito, mas elas sofrem. Então, acho que hoje em dia realmente é um pouquinho difícil. É um desafio, né? É um desafio. Agora, nós notamos que as crianças e os jovens espíritas, eles têm um projeto de vida, eles têm uma inserção social muito significativa, e são jovens que amadurecem, crianças que amadurecem mais rápido, né? Tem aquele senso moral mais definido, não é isso? Não quer dizer que todas sejam assim, mas as condições, inclusive Kardec, ele coloca isso. Que ele percebia as crianças nas famílias espíritas com uma postura diferenciada, né? E eu acho até que as crianças não fazem nem por maldade. Eu escutei relatos assim de colegas que mexiam principalmente com a Anelisa, de às vezes chegar e falar assim: eu tenho inveja dela, eu tenho inveja que a senhora está sempre presente. Então, eu acho que isso às vezes é até um reflexo da vida hoje em dia, que os pais não estão muito presentes, independente de ser espírita ou de qualquer outra religião, né? Eu acho que falta a família, né? Então, as crianças refletem do jeito que elas podem, do jeito que elas são criadas, né? E acabam magoando. É complicado. É complicado, mas a gente vai superando, com né? Certeza, com certeza. E a gente precisa estar muito junto das nossas crianças e dos nossos jovens, né? Com certeza. Eu vejo o quanto as suas meninas são felizes, têm os desafios naturais, mas estamos caminhando. Eu volto a falar no final ainda um pouco com vocês, nós vamos continuar a nossa entrevista com Marco Aurélio, nós estamos conversando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e a importância desta obra de Allan Kardec para as nossas vidas. Fora da caridade não há salvação. Kardec coloca claramente no Evangelho. Nos fala um pouco sobre isso. Isso é fantástico, eu adoro. Porque essa frase vem do apóstolo Paulo, no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele diz: fora da caridade não há salvação. Ele não diz fora do espiritismo não há salvação. Aliás, ele é bastante claro com relação a isso. O fato da gente estar no movimento espírita não nos dá nenhum privilégio de ser salvo de coisa nenhuma. E é legal porque, como você vê, qualquer religião, seja qual for, se você ela é voltada para o bem, a parte moral dela é toda muito parecida. E qualquer pessoa que cumpra com a caridade para com o próximo, né? Que faça aos outros, nós não conseguimos isso, que só fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. A gente não consegue fazer isso o tempo todo, mas se a gente prestar atenção a esse preceito, se a gente buscar não prejudicar ninguém e fazer a caridade, nós estamos no caminho certo, independente de credo. Você pode ser católico, protestante, judeu, pode ser até ateu. Se você faz a caridade para com o próximo, você é um discípulo de Jesus, mesmo que você não saiba, mesmo que você não queira. Então isso fica claro para a gente, e o Espiritismo ensina a gente a respeitar todos os credos. Não tem que
ser espírita. A pessoa pode ser qualquer religião. É muito melhor ela estar em qualquer escola religiosa do que estar solta no mundo sem nenhuma orientação, não é verdade? Certamente. E Kardec analisa, no capítulo que trata sobre as aflições, as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Nos fala um pouco sobre isso. Às vezes o novo espírita, né, aquela pessoa que começa a estudar o espiritismo, ele começa a achar que todos os problemas que ele enfrenta é por causa de coisas que aconteceram no passado. E nem sempre é verdade. A pessoa fuma a vida inteira, tem efizema pulmonar no final da vida, isso é causa de aflição anterior? Não. Então, todos os sofrimentos, eu já falei isso hoje, todos os sofrimentos têm uma causa. Ninguém sofre por engano. Se essa causa não está clara nessa vida atual, é porque ela está em vida anterior. Então a gente nunca pode achar que é sofredor por engano. Tudo que a gente enfrenta, houve em algum momento um plantio. As causas atuais, muitas vezes são essas. A gente se alimenta de forma desregrada, a gente leva uma vida desregrada, no final da vida o corpo não aguenta mais e a gente paga o preço de ter sido desregrado a vida toda. E aquelas outras causas, aquelas mais sérias que eu me referi, né? Da pessoa nascer cega, ou de ter problemas de parar numa cadeira de roda, enfim. Se a explicação não está nessa vida, está em vida anterior. Eu acho que o mais importante, Yasmin, é a gente ter claro que ninguém sofre por acaso. Tudo tem uma explicação. E os espíritos nos esclarecem que um sofrimento muito grande, quase sempre é sinal do fim de uma expiação. Aquela ali provavelmente é a última oportunidade que a gente tem para se livrar de algum mal grave que a gente cometeu. Então, vamos olhar para os nossos problemas com um otimismo. Eles são aliados nossos no caminho da nossa evolução. Temos que enfrentá-los com sabedoria, não nos acomodar e nem nos resignar com facilidade. Nós temos uma participação aqui do Marcelo Soares Pereira de São Gonçalo. Um beijo no seu coração, Marcelo. Ele diz assim: boa tarde, Yasmin. Acompanho seus programas com regularidade. Encontro com Jesus, as visualizações e é claro. A Rádio Rio de Janeiro é minha fiel companheira, pois me transmite uma paz, uma serenidade. Yasmin, você nos conforta e nos transmite conhecimento. Parabéns pelos programas. O Evangelho nos acalma o espírito e é só em abri-lo nós já sentimos isso. Um beijo, meu amigo. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua participação no nosso programa. Agora, são tantos os assuntos que Kardec trata no Evangelho segundo o Espiritismo, todos assuntos que nos auxiliam a viver melhor, a construir uma existência de paz. Nos fale agora sobre o Consolador prometido que ele nos apresenta. Bom, Jesus disse que nos mandaria um Consolador em época propícia e que nos esclareceria sobre tudo, né? Esse Consolador é o Espiritismo. E aí você pode me perguntar, mas como você tem essa confiança? Por que o Consolador prometido não é o padre fulano de tal, o bispo não sei das quantas, o pastor não sei das quantas, tem pessoas maravilhosas em todos os credos? Por que o Espiritismo é o Consolador prometido? Porque as informações que compuseram, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, vieram de diversas partes do mundo, por dezenas de médiuns que não se conheciam, e as informações todas vieram com um cunho moral equivalente. Todos eles tinham o mesmo teor. E como que isso é possível? Como é que de repente, em determinada época da história do planeta, chega mensagem de todos os lados assim? Então fica evidente que uma força superior estava coordenando isso tudo. Não podia acontecer, isso não pode ser obra do acaso. E aí alguém ainda pode refutar. Isso é coisa do diabo, que está lá controlando tudo e as informações chegando. Mas se a gente olha o conteúdo das mensagens que chegaram, altamente moral, altamente ético, convidando a reflexão, explicando a razão dos sofrimentos, reconhecendo Deus como a causa primária de todas as coisas, reconhecendo Jesus como sendo o responsável pelo planeta,
essas mensagens não parecem coisa do diabo, né? Então ele não é tão ruim quanto dizem. Então a gente vê que realmente foi uma força superior que controlou isso tudo. Por isso, nós temos a certeza absoluta de que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. E Kardec, dentre outros assuntos fantásticos, ele nos esclarece a respeito da nossa família consanguínea, do papel dela em nossa vida e da família universal, que é a família espiritual. Como é que é isso, hein? Fala pra gente, Marcos. Bom, a missão dos pais é conduzir os filhos à condição de homens de bem. Nem todos os pais se preocupam com essa missão, mas o Evangelho diz claramente pra gente que Deus vai nos cobrar depois o que fizeste do filho que eu te confiei. Porque os nossos, vou falar enquanto pai, né? Os nossos filhos estão nossos filhos. Se a gente experimenta reencarnações constantes, eles nem sempre foram nossos filhos. Em outra encarnação nós podemos experimentar posições diferentes, trocadas, enfim. Mas nessa encarnação eles vieram meus filhos, eu tenho a missão de informar para eles da lei de Deus, de toda a importância de ser uma pessoa correta, de ser uma pessoa decente, útil para a sociedade. E quando a gente observa a sociedade do jeito que está, se a sociedade vai mal, é porque a família vai mal. Se a família fosse bem, a sociedade estaria bem. Se as pessoas que hoje são os governantes, as pessoas que têm o poder nas mãos, se elas fossem pessoas evangelizadas, hoje não fariam as coisas que fazem. E toda a sociedade experimentar uma melhora. Então a família é o primeiro núcleozinho, onde a gente começa a treinar tudo. A treinar, compartilhar as coisas que a gente possui, a compartilhar amor, respeito, tudo isso. Então essa família consanguínea, ela tem essa função espiritual de conduzir os filhos a serem homens de bem. E você perguntou pela família espiritual, né? A família espiritual é composta por aquelas pessoas com quem a gente realmente se afiniza profundamente. Elas podem estar na família consanguínea ou não. Por isso, às vezes, a gente tem amigos que a gente se identifica tanto. E são melhores do que irmãos para cada um de nós, né? A gente considera, puxa, se fosse meu irmão não gostava tanto. Mas por quê? Porque o irmão a gente não escolhe. O irmão é parte do nosso processo evolutivo. O amigo a gente escolhe. Então muitos desses amigos que são muito queridos nossos fazem parte da nossa família espiritual. São pessoas com quem a gente já conviveu no passado e já aprendeu a gostar e admirar. Muito bem. Eu gostaria de chamar a Clarinha. Vem cá, Clarinha, senta aqui. Vamos lá, Annelise, vem cá. Vem. Vem as duas. Vamos lá. A Clarinha vai sentar aqui, a Annelise ali. E quem vai me trazer o microfone? Me dá aqui, Maurício. Obrigada. Annelise, me fale um pouco da música espírita. Você participa de atividade espírita, na casa espírita? Como é que é? Você é jovem no movimento espírita. Olha, eu gosto muito, sabe? Eu me liberto. As músicas, eu participei da Comércio esse ano. Foi minha primeira vez. E eu gostei muito. As músicas, elas trazem mensagens tão bonitas, as músicas espíritas. E às vezes eu coloco ela no meu dia a dia. Quando eu tô passando por uma dificuldade, às vezes eu lembro da música e eu fico, poxa, essa música diz tudo nesse momento que eu tô passando. E eu fico, poxa, é tocante, eu não consigo, assim, descrever. É muito interessante isso, né? Que bom. Ela se refere à confraternização de mocidades espíritas que acontece durante o Carnaval há mais de 30 anos aqui no Rio de Janeiro, mas que também é um movimento que se espalhou pelo Brasil todo. Em muitos lugares nós encontramos essas confraternizações durante o Carnaval. E o jovem fica durante o dia inteiro e dorme no local. Então essa foi a sua primeira experiência da Comerge, né? Foi, e também no meu centro a gente toca violão, tem coral e é muito bom. Qual é o centro? O Centro Espírita André Luiz. Fica onde? Fica na rua Jequibá, perto do Colégio Militar. Fica lá no Maracanã, né? Sim. Muito bom. Mas você também participou da evangelização? Participei, um período sim, mas participei sim. Então, eu vou perguntar um pouquinho a Clarinha. Clarinha, você participa da evangelização? Participo no mesmo centro do que a Annelisa, mas eu comecei agora.
Mas eu acho a mesma opinião que ela. Acho que assim, a música também é muito boa. Eu às vezes fico escutando música espírita quando tô fazendo dever de matemática, essas coisas, pra dar calma. E música de quem? Você lembra? Do Alan Filho, eu gosto de escutar. Ah, do Alan Filho. Gente, olha só, o Clube de Arte, ele lançou o Alan Filho, um CD do Alan Filho, há 10 anos atrás. Foi realmente um sucesso e agora nós relançamos. Foi mês passado, não foi, Fábio? Foi em janeiro. Em janeiro nós relançamos, em homenagem aos 10 anos de sucesso do Alan Filho, nós relançamos. Inclusive o Alan Filho já está fechando conosco, se Deus quiser ele vai estar presente em alguns programas, o Espírita no Mundo, aqui às quintas-feiras com a gente ao vivo. Vai ser muito bom. Se Deus quiser, né, a gente vai conseguir que o Alan Filho venha trazer aí a sua participação. Mas você está na evangelização? Como é que é a evangelização? Você gosta, Clarinha? Gosto. Assim, eu comecei agora mesmo. Foi a minha primeira aula, assim, praticamente, mas eu tô gostando. Muito bom. É. E em casa, no evangelho, também é bom, né? Com o pai, com a mãe? Uhum. É isso aí. É isso, gente. A família espírita no trabalho pequenininho do dia a dia, através da conversa edificante, levando os nossos filhos à evangelização, rezando com eles em casa, no evangelho, enfim, isso nós vamos construindo aos poucos uma cultura, um amadurecimento na criança que é realmente a mais importante vacina, porque nós gostamos e precisamos vacinar as nossas crianças contra as doenças, mas a gente não consegue vaciná-las contra a doença da enfermidade moral, contra a doença da infelicidade, contra a doença do desequilíbrio, mas os estudos aos pouquinhos, né, gotejando o evangelho na criança, nós conseguimos tudo isso. Isso é uma conquista de nosso dia a dia. Vou pedir ao Marco Aurélio as suas palavras finais. Marco. Bom, nós estamos conversando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu recomendo a você que está assistindo o programa hoje que não deixe não apenas de ler o Evangelho, mas estudar ele com carinho, porque isso muda completamente a vida da gente. A gente entender as leis de Deus faz da gente pessoas muito mais conscientes e muito mais felizes. Até o sofrimento dói menos quando a gente lê o Evangelho. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e se quiser de novo, eu acho que eu já superei o primeiro medo. É um desafio, né? Mas olha, você foi muito bem, você foi ótimo, nós adoramos. Bondade do seu coração. Não, foi muito bom. Eu tenho certeza que os nossos queridos telespectadores, os nossos rádio ouvintes gostaram muito da sua presença aqui. Olha, eu quero mandar um abraço então para o Maurício, para a Carla, agradecer a presença de vocês aqui, que foi muito significativa para todos nós, para o meu coração em especial, e pedir ao Senhor que vocês possam continuar nesse trabalho de evangelização, esse trabalho que vai no miudinho, porque nós já estamos vendo pela própria fala tão rápida, mas tão objetiva e lúcida das meninas, o resultado que a doutrina espírita traz para as nossas existências. Viu, Maurício? Obrigada, Carla, pela presença de vocês. E as nossas queridas, a nossa querida que está aqui presente. Obrigada, Anelisa. Viu? Clarinha, tudo de bom para vocês. Um beijo no coração de todos. Até o nosso próximo O Espírita no Mundo. O lançamento do Clube de Arte para este mês é o livro O Céu ao Nosso Alcance, de Richard Simonetti. Como sempre, o autor nos oferece em primeiro lugar o prazer da leitura, sustentado pela clareza de suas ideias e a leveza do seu texto, ao mesmo tempo em que nos convida à reflexão em favor de uma existência mais produtiva e feliz. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 Operador 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente
DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita. Visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus. Entrevistas sobre temas atuais. Documentários e muito mais. Big Zero Operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.